Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Repete comigo. Espírito Santo, abre minha mente para receber as orientações divinas que me darão destino. Espírito Santo, abre meu coração para entender e aceitar a tua vontade. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existem coisas na vida que a gente absolutamente não controla. Por exemplo, a morte. Esperamos viver, mas a gente não tem a mínima ideia de quando vai partir. A gente não controla esse dia. Existem muitas coisas na vida humana, na nossa peregrinação terrena, que a gente consegue controlar. Por exemplo, as decisões que você vai tomar hoje, quando sair daqui, ou amanhã de manhã. Mesmo que você tenha tomado uma decisão debaixo de um forte impacto emocional, de alguma forma, você tinha controle, perdeu porque quis. Mas existem outras coisas que a gente não tem controle nenhum. E uma das coisas que a gente não tem controle nenhum, e é sobre isso que eu quero pregar à luz da sabedoria milenar nesta noite, é o tempo. Com toda a tecnologia que nós temos hoje no mundo, com todos os trilhões e quatrilhões que as grandes organizações têm, ninguém consegue controlar o tempo. Até tratando-se de meteorologia. Falei em línguas para você pegar. Como é que é a palavra? Viu como vocês sabem? Eu gosto sempre de fazer esse teste. Em grego primeiro, como eu falei, e agora em português. Até nos esquemas meteorológicos. A gente consegue prever, mas não consegue controlar. É engraçado isso. Ou seja, temos tecnologia, avançamos na ciência, temos dinheiro como sociedade, mas a gente não consegue controlar o tempo. A gente não consegue controlar nem o tempo em que um fio branco vai nascer na nossa cabeça. A gente consegue disfarçá-lo pintando. Mas quando vai aparecer, a gente não consegue. A maioria das coisas relacionadas a tempo nós não temos controle nenhum. E ainda assim, tentamos controlar. Ainda assim, ficamos impacientes quando estamos expostos ao tempo. Ou seja, para pensar em pessoas que venceram na vida, que conseguiram grandes conquistas e cumprir seu propósito na terra, pessoas como Abraão. Durante muito tempo da vida dele, ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Mas passou o tempo, Deus fala com ele lá em Gênesis 12. E começa uma nova fase, um novo tempo na vida de Abraão. Por 17 anos, José morou com o pai e era o filho preferido. Mas depois mudou o tempo. E ele ficou 13 anos como escravo. Mas depois mudou o tempo de novo. E ele fica cerca de 80 anos como governante no Egito. Ou seja, nada disso dava para prever. A gente consegue prever se vai chover amanhã, se vai nevar no inverno, onde neva. A gente consegue prever a temperatura do sol no dia, mas não consegue prever quando a estação da nossa vida vai mudar. Isso a gente não consegue prever. E se tudo aquilo que a gente não tem controle não deveria nos preocupar. Porque se você ficar atônito, perdido, desesperada, histérica, não vai mudar absolutamente nada. Acredite, pode acreditar. É estatística. Pode gritar, pode ficar com raivinha, pode xingar Deus.
pode dar chute na parede, pode bater cabeça para desmaiar, não vai mudar nada, porque ninguém controla o tempo. Ponto. A pergunta é, por que estamos tão impacientes quanto ao tempo, se não podemos nem mudá-lo nem controlá-lo? Você não consegue acabar uma fase da tua vida. E você também não consegue mudar essa fase. Isso é uma responsabilidade divina e eu quero lhe provar biblicamente. Então, qual deve ser a preocupação de quem não tem controle sobre o tempo? Eu te ensino. O que fazer enquanto o tempo não muda? Isso você tem controle total. O que fazer enquanto eu estou vivendo este tempo, que eu goste ou não, estou vivendo? Quem aqui já ficou doente no hospital internado, uma doença séria? Ou seja, você que já passou por um leito de hospital, eu já passei também, a gente está completamente vulnerável ali. A gente sempre pensa no pior, o ser humano tem a tendência de pensar no pior. Mas se você está aqui hoje é porque você saiu de lá. Foi apenas um tempo. Mas tem gente que entra no hospital e não sai mais? Sim ou não? Sim. Porque a gente não controla nem o tempo que vai ficar e nem o tempo que vai sair. E se vai sair. Tempos e estações pertencem a Deus. E é impossível você viver essa vida enquanto não compreender a soberania divina quanto ao tempo. Senão você vai ficar o tempo todo dando jeitinho no que não tem jeito. Controlar o incontrolável, domar o indomável. De tempo em tempo, Deus muda a fase das pessoas que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E o que você pode fazer por isso? Nada. Você não escolhe quando entra no hospital e nem quando sai. Você não escolhe quando nasceu nem quando morreu. Tudo que tem a ver com o tempo você não controla. Você pode até prever algumas coisas, controlar jamais. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. É um capítulo muito famoso da Bíblia. Mas eu quero que você olhe por uma perspectiva que talvez você nunca tenha notado. Versículo 2 diz assim, Josué capítulo 1, a partir do versículo 2. Moisés, o meu servo, está morto. Deus falando com Josué. Esse diálogo aqui é entre Deus e Josué. Moisés, o meu servo, está morto. Agora, pois, levanta-te. Responde comigo, levanta. Não, mais alto. Levanta. Só levanta quem está? Ou deitado. Levanta-te. Vai sobre este Jordão, você e todo o povo que antes estava no controle de Moisés, agora eu estou passando para você, e vai para a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu já tenho te dado. Deus já está falando como certeza, Ele não está colocando condição nenhuma para Josué. Ele não está falando, ó, se você orar bastante e tocar a trombeta bem alta, eu vou te dar a terra, tá? Deus não está colocando condição nenhuma. Ele está falando o seguinte, só levanta e vai, porque eu já te entreguei a terra. Fala no passado. Já é tua. Você só tem que sair, pelo amor de Deus, de onde você está e caminhar até lá. Dá para fazer isso? Dá. Então tá bom. Então faz isso. Pega o povo, passa o Jordão e vai para a terra. Não haverá homem capaz de ficar em pé diante de você em todos os dias da tua vida. Em outras versões, eu estou lendo na King James, mas em outras versões diz, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém vai conseguir ir contra você todos os dias da tua vida. Então, primeiro, Deus está colocando que a terra prometida não tem condição, é só levantar e tomar, já te dei, já é tua. O preço que foi pago pela terra prometida, já tratei com Moisés lá atrás, quando ele tirou o povo. Prometi a Abraão há séculos atrás, está tudo certo já. Você não precisa pagar preço nenhum, tuas gerações pagaram, você só tem que entrar. Mas para você entrar, você precisa saber de uma coisa. Muita gente vai se levantar contra você. Sabe para quem ele está falando? Para um homem que ficou 40 anos no deserto sem pegar numa espada.
Um homem que ficou 40 anos no deserto, recebendo maná, armando e desarmando barraca, gritando com o povo, hora de ir embora! Mais 10 quilômetros de caminhada hoje. 40 anos fazendo a mesma coisa, uma rotina diária. Arma a barraca, desarma a barraca, move o povo, para tomar água, guarda água, move o povo. Agora, espera todo mundo, Moisés quer ir lá no monte escutar Deus. Sobe, espera Moisés. 40 anos numa rotina que nada tinha a ver com batalha, com guerra. Do nada Deus aparece para Josué e fala assim, olha só, você vai avançar. E antes de falar que as guerras vão chegar, ele começa a dar as promessas de proteção. Ninguém vai te resistir, ninguém vai conseguir se levantar contra você, ninguém vai conseguir tocar em você e na tua família durante todos os dias da tua vida. Portanto, o próximo versículo, ser forte e corajoso. Força e coragem não vem de Deus, senão ele ia falar, eu te dou força e coragem. Terra prometida vem de Deus, força e coragem vem de você. Ele falou, a terra prometida eu já te dei, força e coragem, por favor, levanta aí, recobra tuas forças, seja corajosa. É que está difícil, é que meu marido me abandonou, estou com meus 2 filhos, todo mundo tem uma história triste para contar, acredita, não é só você não. E ainda assim você vai precisar de força e coragem se quiser entrar na terra prometida. História triste eu te conto um monte minha também. Ou você acha que a minha vida é o que eu posto no Instagram? Minha vida é a fotinha bonita do Instagram. A vida da pessoa que está do teu lado, você nem sabe, mas tem uma história 10 vezes mais triste que a tua. Então antes de você contar ou vomitar tuas mazelas emocionais, escuta quem está do seu lado, que vai te surpreender. Então levanta, tem de bom ânimo, tenha coragem, que eu vou te ajudar. Então Deus fica os primeiros versículos falando com Josué, só fazendo promessa de proteção, de vitória. Porque Josué, nas próximas semanas, vai ter que enfrentar muitos exércitos. Aqui prova que você estar com uma certeza emocional, sem confusão mental, é melhor do que habilidade de guerra. Porque Deus não falou, treina com a espada que você vai precisar. Ele só falou assim, ó, confia que vai dar certo. Ou seja, o treino emocional é mais importante do que a habilidade braçal. Até porque a forma que Deus daria para Josué conquistar aquela terra não seria com espadinha, seria dando volta no muro. Você nunca sabe qual a estratégia que Deus vai te dar para derrubar os inimigos. Você sempre acha que tem a ver com as tuas habilidades. E na verdade tem a ver com a vontade absoluta de Deus. Se quiser ser no sopro, vai ser no sopro. Se for com pedrinha igual Davi com Golias, vai ser com pedrinha. Se for com trombeta igual Josué em Jericó, vai ser. Ou seja, não fica tentando adivinhar o futuro, porque você não tem essa capacidade. Tudo que a gente não controla não deve ser preocupação nossa. Tudo que... uma entendeu. Tudo que a gente não tem controle não nos interessa. Eu controlo isso, então não me interessa, está na mão de Deus. Chegou o diagnóstico aqui, Tiago, aqui ó, que o doutor falou. Você tem controle desse diagnóstico? Não? Então, meu filho, vai para casa descansar, porque agora é com Deus, já não é com você. Você chorar ou não chorar, gritar ou não gritar, nada vai mudar o que o médico escreveu. A não ser que essa não seja a vontade de Deus. Aí pode médico escrever, pode carimbar com o CRM, pode o Einstein declarar, pode ser o que for. Nada te pega se Deus não quer que pegue. Então nós precisamos entender o seguinte, porque Josué ele vai começar a ser preparado emocionalmente e espiritualmente para fazer algo que ele nunca fez. Ele vai ter que encerrar 40 anos de um tempo, de uma rotina, e entrar numa vida de ação. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o maior treinamento que existe é a sua rotina. Quem está desperdiçando a rotina? Tiago, é que eu trabalho servindo cafezinho, é um saco. Que pena que você pensa assim, que Deus vê isso como treinamento para a próxima fase. Por isso que os tempos da tua vida demoram muito, porque você nunca aprende no tempo. Era para ficar só 2 anos servindo cafezinho, mas você ficou 2 anos murmurando, falando mal dos outros, ao invés de estar servindo café, entendendo por que Deus te colocou ali, entendendo aquele ambiente daqueles empresários que estão ali, entendendo aquela linguagem para Ele te colocar no próximo tempo.
Quem não desfruta da rotina que está hoje, não passa para o próximo nível. Mas olha só. No versículo 9. Não te mandei eu? Senhor falando para Josué. Então, ser forte e corajoso. Ele fala isso umas 3, 4 vezes para Josué. Ou seja, Josué devia estar morrendo de medo. Porque o próprio Deus tinha que ter falado, Josué, calma, tá? Ó, não fica nervoso, não. Ó, não fica desanimado, não. É muita gente mesmo que você vai ter que enfrentar. Mas tem de bom ânimo. Seja corajoso. Aqui no versículo 9 ele repete de novo. Ser forte e corajoso. Não temas. Tampouco fique desanimado. Porque o Senhor, a partir de hoje, vai contigo. O que está escrito aí na tua Bíblia? Eu vou contigo para onde ou por onde você for, para onde você andar. Aqui vai mudar uma regra muito importante. 40 anos no deserto, bispo. Ele está acostumado a esperar o fogo andar. A coluna de fogo que guiava o povo à noite, está lá na sua Bíblia. Ele tinha que esperar a coluna andar, para eles poderem andar atrás. Eles tinham que de manhã esperar a fumaça, a nuvem de fumaça andar, para eles poderem ir atrás. Agora Deus falou assim, agora você não anda atrás de ninguém, agora você vai. E eu vou atrás do que você fizer. Está escrito. Por quê? Porque ele deixou de ser Deus e está dando mais autoridade para Josué? Não. Porque chegou o tempo de Josué tomar as decisões e Deus só respaldar. Está chegando o tempo em que você vai deixar, meu Deus, você vai deixar de correr atrás das coisas e vai começar a fazer para Deus respaldar o que você está fazendo. Está chegando a hora que Deus está te tirando de 40 anos do deserto. Que rotina chata, que rotina apertada, mas é só um tempo. Não existe tempo que dure para sempre. E Josué, no pouco tempo que teve, entrou na terra prometida, até porque já estava ganha essa guerra. Deus falou, já te dei. Tem coisa que Deus vai te colocar só para marcar presença. Só fica lá na porta do muro de Jericó, só disfarça lá, vai de figurante. Porque quem vai soprar aquele muro sou eu. Porque quem vai derrubar as muralhas sou eu. Mas você tem que estar lá. Você tem que estar lá, eu sou o dono do tempo. Se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje, eu colocaria o dono do tempo. Ele que controla os tempos e as estações. Cada fase da tua vida foi desenhada por Ele. Não existe fase desperdiçada com Deus. Tudo estava no controle absoluto. Mas é que eu sofri muito. Mas é que eu passei muita dificuldade. É porque sem o que a gente viveu, não é possível viver o que a gente vai viver agora. Não é possível. Se eu não tivesse passado por todos os sofrimentos, humilhações que eu passei, eu não conseguiria estar pregando como eu estou pregando hoje. Muita coisa que eu prego, muita coisa que eu vivo na minha vida empresarial, não tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com a fase que eu passei no passado. O que eu aprendi nas minhas rotinas do passado. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe o que eu fiz durante 10 anos da minha vida, meu emprego? Eu tinha uma agência de turismo, não tinha dinheiro para pagar guia. Essa agência de turismo era especializada em viagens a Israel. Então quem fazia os roteiros e ia como guia era eu. Para economizar o dinheiro do guia, eu fazia. Então por causa disso eu já fui 50 vezes a Israel. E aí eu estava ali, que era o meu ganha-pão, guiando o grupo. A senhorinha reclamando que o banheiro não está funcionando do hotel, que o ônibus está apertado, que a viagem do Egito é muito longe para Israel. Eu ali, eu ficava só, calma senhora, não, eu vou processar, não tenho dinheiro nem para o guia, vou ter dinheiro para o processo, minha senhora. Vai devagar, peraí. Eu ficava ali só apagando os incêndios, só resolvendo os problemas. Mas ao invés de reclamar, como todo mundo reclamava, ao invés de murmurar, porque eu estava longe da minha família trabalhando, eu chegava nos lugares, é aqui que Davi derrubou Golias, e prestava atenção na explicação. Ah, é aqui que Jesus ressuscitou? Foi aqui? Ah, tá. Então Deus estava me treinando para ser um pregador, enquanto eu estava na rotina do meu trabalho. Quem não presta atenção na rotina, não passa para a próxima fase. Não reclama da rotina. Você acha que Deus vai fazer o quê? Vai te mandar para o Coliseu para ser treinado como gladiador de Deus?
Deus vai te treinar aí na tua rotina, com esses problemas da tua casa, com esses diagnósticos que chegam, com o problema do trabalho, com a questão financeira que você está resolvendo, ali que Ele está te treinando. Se você não está aprendendo nada é porque não quer prestar atenção, porque Deus não para de mandar aprendizado através da rotina. Imagina como a vida de Josué virou de cabeça para baixo. 40 anos, onde ele mal aparece na Bíblia. E do nada Deus fala assim, olha, você não vai mais armar barraca não, tá? Você também não vai mais ficar preocupado e ficar dando ordem no povo para andar mais rápido, para poder cumprir a carga horária de caminhada do dia. Agora você vai tomar uma terra. Senhor, mas eu não tenho curso de espada. Mas você conviveu numa rotina com Moisés por 40 anos. Agora que Moisés morreu, eu vou usar quem mais escutou ele. A pergunta é, você acha que Deus errou quando te colocou num emprego que você nem gostava, mas que ali tinha pessoas que iam te ensinar coisas que você nunca perguntou? Aí você reclamou ao invés de entender. Josué aprendeu ao invés de reclamar. Então um dia chegou a hora dele. Um dia chegou o momento dele. Porque Salomão diz em Eclesiastes, e a Bíblia não mente, que tempo e oportunidade acontece para todos. Está escrito e a Bíblia não mente. Tempo e oportunidade acontece para... Esse papo de Deus não me viu, Deus se esqueceu de mim, é desculpa tua. Porque a Bíblia diz que tempo e oportunidade acontece para todos. Se você perdeu a oportunidade, não bota a culpa em Deus não. Se você desperdiçou o tempo porque achou que a rotina estava chata, não coloca a culpa em Deus não. Porque tempo e oportunidade acontece para todo mundo, diz a palavra. É para todo mundo. A partir de hoje mudou o ritmo espiritual. Deus fala com Josué, agora eu irei contigo para onde você for. Então uma responsabilidade cai sobre Josué. Agora eu não posso fazer mais o que eu quiser. Agora eu tenho que procurar saber a vontade de Deus todos os dias, porque Ele vai respaldar tudo o que eu fizer. Então eu não posso mais tomar decisões precipitadas. Eu não posso mais destratar alguém. Eu não posso mais fazer algo que vai desagradar a Deus, porque Ele vai respaldar tudo o que eu fizer. Sabe por que às vezes você fica muito tempo numa fase ruim? Porque na próxima fase vai ter muita responsabilidade. Deus sabe que teu coração não está preparado ainda. Ai. Ou você acha que Deus ia dar essa palavra para Josué se não soubesse que ele estava preparado para ser respaldado pelo nome do Senhor? Você sabe o que é ser respaldado pelo nome do Senhor? É você falar, enfermo, está curado. E Deus tem que respaldar o que você falou, porque Ele te prometeu que tudo que você fizesse, Ele ia te respaldar. É você falar, demônio, sai! E o demônio tem que sair, porque Deus falou, eu vou respaldar tudo que você fizer e falar. É você pisar num lugar que não pode pagar e falar assim, não posso pagar, mas Deus vai me dar. E Deus vai dar um jeito de te dar, porque Ele vai respaldar tudo que você fizer. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que é dono do tempo e das estações. Um Deus que governa as fases da vida. Nenhuma fase da sua vida foi em vão. Hoje nós estávamos escutando o irmão cantando aqui, cego de nascença. Se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ser cego? Ninguém. Sabe por quê? A gente também não escolhe se vai nascer com vista ou sem vista. Mas o que a gente vai fazer com vista ou sem vista, a gente escolhe. E parece que Ele me escolheu muito bem. Às vezes Deus tem que fechar teus olhos para você abrir tua boca. Às vezes Deus tem que colocar uma situação difícil para você entender o próximo nível. Deus sabe as nossas limitações, Ele sabe exatamente como lidar com a gente. Exatamente. Deus sabe exatamente o que Ele precisa dar e o que Ele precisa tirar para fazer a gente atravessar o Jordão e ir para frente da terra prometida. No caso de Josué, ele teve que tirar Moisés, o guia, o mentor. Teve que tirar a referência de Josué. Porque enquanto Moisés estivesse vivo, Josué não daria um passo à terra prometida. Às vezes Deus tira pessoas da terra para a tua vida andar.
Às vezes Deus faz empresas mudarem de dono para o teu cargo aparecer. Mas só que não é quando você quer, não é quando você está se sentindo pressionado ou humilhada ou colocado de lado, é quando Ele quer. O apóstolo Paulo diz, sejais paciente nas tribulações. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 do seu livro, diz que, olha, se você estiver debaixo de muita tribulação, dá graças a Deus. Porque a tribulação está gerando perseverança, a perseverança está gerando esperança. A esperança está te aperfeiçoando para que tudo aquilo que você quiser conquistar chegue na tua mão, mas você precisa aprender a ser paciente no tempo que você não está entendendo. Porque se você tomar decisões precipitadas no tempo que você não está entendendo, vai fazer besteira. Vamos voltar lá ao nosso patriarca Abraão. Falei assim, meu Deus, estou com 90 anos, tem que ter filho. Deus falou que eu vou ser pai de multidão, eu não tenho nenhum filhinho. Bom, se Sara não pode me dar filho, vou com a empregada mesmo. Chama Agar, a empregada egípcia, e teve um filho com ela. Até hoje é um problema. Abraão criou um problema para até hoje. Porque está escrito na Bíblia que de Ismael, filho de Abraão com Agar, nasce todo o povo árabe, consequentemente os lã de hoje, e de Isaac vem a descendência dos judeus. E até hoje árabe e Israel estão lutando, árabes e israelenses estão lutando. Até hoje Ismael briga com Isaac. Tudo que você faz fora do tempo de Deus se torna uma coisa muito perigosa para as suas gerações. Eu estou aqui para te alertar e também te dar uma boa notícia. O alerta é, seja paciente nos tempos que você não está entendendo. E a boa notícia é, todo tempo difícil vai passar. É bíblico, não é uma palavra motivacional. É uma palavra de esperança. A Bíblia não trabalha com motivação, trabalha com esperança. E a palavra de esperança é, tem tempo para acabar. É que está difícil, é porque você ainda não aprendeu. Deus está esperando, teu coração está pronto. A próxima fase Ele vai falar, eu vou te respaldar. E teu coração vai ter que estar mais puro para isso. Tua mentalidade tem que estar mais aberta para isso. Senão daqui a pouco você vai ser igual Tiago e João, discípulos de Jesus, que os samaritanos não queriam receber a palavra. Eles falaram assim, Jesus, vamos mandar cair fogo do céu e matar todo mundo? Jesus, o quê? De que espírito vocês são? Os caras que andavam com Jesus. Falaram, vamos fulminar todo mundo. Você acha que você e eu seríamos diferentes? Deus sabe até onde Ele pode nos dar poder e autoridade. É até onde nosso coração está preparado para administrar isso. Quando Ele percebeu que Josué estava pronto para ser respaldado, Ele toma Moisés e levanta Josué. Eu vim aqui te falar e profetizar sobre a tua vida, que está chegando a hora, que Deus vai tirar quem estava na frente e vai levantar quem estava embaixo, para fazer a terra prometida que Ele já entregou virar realidade na tua vida. Deus me mandou vir aqui nessa noite e dizer que o deserto tem hora para acabar. O deserto não é para reclamar, é para aprender na rotina. Porque tem coisa que só o deserto te ensina. Uma das coisas que o deserto te ensina é, para lá nunca mais eu volto. 2014 eu quebrei. Mas quebrei de verdade, não é que nem o pessoal hoje que está com cheque especial e acha que está quebrado, não. Não estou falando de cheque especial, não. Devendo ligação de morte, de ameaça de morte. Devendo de verdade. Depressão de verdade, depressão clínica, não é tristezinha, não. E para mim, minha vida tinha acabado. Para mim, era o fundo do poço, já era, não tem mais esperança. Mas uma coisa que eu entendi é que no tempo de deserto, Deus tratou o meu coração, porque jamais eu poderia ser respaldado como Deus me respalda hoje, se eu tivesse o coração que eu tinha 10 anos atrás. Deus falava, meu filho, o que você está precisando não é de promoção, é de deserto. Você não me pediu para te usar? Pedi, Senhor. Você não falou que quer ser um homem de Deus? Falei, Deus. Então não é promoção que você precisa. Se eu te promover e te respaldar, você vai fazer tanta besteira. Vai ser fogo caindo do céu para matar os outros. Você está com um coração muito diferente do que eu espero. Vou te colocar num desertinho, que aí você vai saber para onde nunca mais você quer voltar. Desde 2014, todos os dias da minha vida, eu ajoelho
e rogo misericórdia de Deus. Não importa se eu estou com dinheiro ou sem dinheiro, se eu estou famoso ou não estou famoso, se eu tenho seguidor ou não tenho seguidor, não importa meus resultados, eu estou de joelho falando, pedindo misericórdia a Deus. Porque eu sei de uma coisa, eu não sei o tempo que Deus está trazendo na minha vida que eu não consigo prever. Mas para onde eu não quero voltar, eu já tenho certeza. Para lá eu não volto. Se tem uma coisa que o deserto te ensina, é que para lá você não quer voltar. Então, quando você vê inimigo na tua frente, tentando impedir você de entrar na terra prometida, você olha para trás, vê o deserto, olha para frente, dá até medo, mas fala assim, é melhor enfrentar esse medo do que voltar da onde eu saí. Para lá eu não volto. Fala o mais alto que você puder. Para lá eu não volto. O deserto não é mais teu lugar. Para lá você não vai mais voltar. Porque a partir de hoje, você não vai tentar controlar o incontrolável. Você vai confiar no Deus que é dono do tempo. Repete comigo. Deus é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo das estações. Ele escreveu as fases da tua vida. E vou te dar mais uma boa notícia hoje. Deus não erra. Deus não sabe errar. Toda a fase da tua vida que Ele escreveu, nada foi no improviso. Nada foi no improviso. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de ir em alguns estúdios de Hollywood, na Califórnia. E visitando os estúdios, aquele tour de turista, não foi nada especial não. Só, que fala assim, parece que eu fui ver algum diretor. Não, foi um tourzinho. $70, paga lá, faz o tour. E aí estava lá fazendo o tour. E eu escutei uma coisa que entrou na minha vida. Era uma rotina de turista. Eu estava lá só de turista com alguns amigos, mas entrou uma informação, porque Deus nos ensina muito na rotina. E um cara estava falando o seguinte, você sabe como é que um roteirista de Hollywood escreve o filme? Aí todo mundo, não. Ele escreve primeiro o final. Porque se ele não souber como vai ser o final, ele não consegue vir criando todo o enredo, todos os personagens, todos os altos e baixos, todas as emoções para gerar aquele final. Então ele começa pelo final. Quando ele falou isso, Deus falou para mim assim, eu também sou assim. Eu já escrevi o final da tua história. Já está decidido o final. Agora são os altos e baixos para gerar a emoção que você precisa. Para quando você chegar no final que eu escrevi, você falar, foi Deus. Foi Deus. Só podia ter sido Deus. Porque ninguém pode roubar a glória que é do Senhor. Você vai viver o final que Ele escreveu para você. Vou repetir. Você vai viver o final que Ele escreveu para você. E quem acredita fica de pé que nós vamos agora receber a palavra de Deus na nossa vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, na presença do Espírito Santo que está aqui nessa noite, que o tempo que estava impedindo o seu progresso está terminando. Se falta alguma coisa para o Espírito Santo trabalhar no teu coração, nas próximas semanas, Deus vai começar esse trabalho para o teu coração estar no ponto para a próxima fase. Porque na próxima fase você já não vai atrás de coluna de fogo, mas Deus vai atrás de você, respaldando por onde você passar. Na próxima fase você não vai atrás da coluna de fumaça, mas é Deus quem vai atrás de você, respaldando por onde você pisar. E onde plantar, onde pisar a planta dos teus pés, Deus vai te entregar. E todas as palavras que saírem da tua boca, Deus vai respaldar. E quem crê, aplauda ao Senhor com toda a força. Louvado seja o nome do Senhor. Paz e prosperidade. Deus te abençoe. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel. Nada será como antes. A partir do dia 12 de maio de 2025, você irá viver experiências únicas e marcantes. Irá conhecer lugares fascinantes, como as pirâmides de Gizé e o Monte Sinai. E mais, um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, que foi exemplo de superação e sabedoria. Porém, a história que será contada você nunca ouviu antes, não aqui nessa terra, Egito. Vamos estudar com Tiago Brunet
durante a gravação de sua série José do Egito. Renove-se no Rio Jordão, mergulhe na espiritualidade ao visitar o Mar Morto e a Galileia. Passe pelos lugares onde Jesus caminhou, como o Monte das Oliveiras, o Calvário e o túmulo vazio. Conexão, fé, entendimento, crescimento espiritual. E além dessa experiência única e incrível, ao se inscrever para a imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel, você terá passagem aérea ida e volta, hotéis 4 estrelas em quartos duplos, aquele café da manhã e jantar no hotel inclusos, translados, passeios e ingressos do Rio Jordão, além de seguro viagem e guias falando em português. Então não perca tempo. Acesse westtravel.com.br. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel com Tiago Brunet. Sua vida espiritual não será mais a mesma.